Abrindo aqui o ArchiCAD, dá para ver que eu tenho aqui a minha planta normal. Ainda tem elementos técnicos, tem ainda os eixos, tem as cotas, tem os nomes dos compartimentos, tem aqui as portas, mas aqui na planta humanizada nós não temos muitos destes elementos. Então, o primeiro passo rumo à nossa planta humanizada vai ser esconder tudo aquilo que a gente não precisa para usar na nossa planta humanizada. Nesse caso, eu organizei o meu projeto em layers, aconselho que vocês também façam o mesmo, e eu vou selecionar o elemento e tenho aqui a layer, está na layer eixos, eu vou fazer um layer hide. Já tenho uma layer escondida, tenho aqui também a layer das cotas, vou layers hide. Tenho aqui a cota dos nomes dos compartimentos, as áreas, fazer o mesmo processo, layers hide. E tenho aqui as linhas de abertura das portas, eu costumo fazer com a ferramenta círculo e também está numa layer separada. Então, layers hide. Já temos mais ou menos a nossa planta simplificada. Então, para eu não perder as propriedades que eu criei, ou seja, para eu não ter toda hora que fazer o mesmo processo de selecionar cada elemento e esconder as layers, eu vou clicar Ctrl L para abrir as minhas layers e vou criar aqui uma nova combinação de layers. Nesse caso, vou chamar 00 planta humanizada. Fazendo isto, eu dou um OK e digo OK. Então, aí eu já tenho a minha combinação de layers para a planta humanizada. Se eu quiser voltar a todas as layers, faço All Active e ele ativa todas as layers. Eu venho aqui, Show All Layers. E se eu quiser voltar a minha layer da planta humanizada, eu venho aqui e mudo para planta humanizada. Assim eu não perco mais aquelas propriedades. Agora vamos para o próximo passo. Observando aqui esta planta, nós conseguimos ver que ainda tenho o desenho das portas aqui. E na nossa planta humanizada, eu não tenho o desenho das portas. Nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma opção de vista de modelo em que as portas não estejam visíveis. Para fazer isso, eu vou usar aqui as opções de vista de modelo. Nas opções de vista de modelo, se eu selecionar aqui, vão ver que tenho All View, está tudo visível. E se eu clicar aqui, vai abrir esta janela. Se vocês não tiverem esta barra habilitada, é só vir aqui ao Document, Model View e Model View Options. Vai abrir a mesma janela. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova vista de modelo. Vou chamar aqui 00 planta humanizada, ok? Então, como eu disse, eu queria mudar a representação das portas, porque aqui na nossa planta humanizada nós não temos o desenho das portas. Então, para fazer isso é muito simples. Eu venho aqui e tem a representação das portas, a representação das janelas. Aqui vem mostrar a porta completa. Eu vou trocar para mostrar apenas a abertura. Aqui também mostrar apenas a abertura. E isso é tudo que eu preciso fazer. E digo aqui só OK. E vamos ver que desaparecem aqui a marcação das portas e das janelas. Até aqui não tem muita coisa que alterar, porque era só isso, o pormenor das portas e da janela. Voltando à nossa planta humanizada, vamos fazer aqui mais uma comparação. O próximo passo é ver, a observar aqui, a minha planta humanizada, as paredes estão com um tom de cinza escuro. E eu posso fazer o mesmo aqui, agora usando uma sobreposição gráfica. Uma sobreposição gráfica é uma regra que vai me dizer qual é o elemento que eu quero alterar e qual é a alteração que eu quero fazer no elemento. No caso, vamos começar pela parede e eu venho para aqui e vamos ver que não temos nenhuma sobreposição gráfica. Estamos aqui com No Override. O que eu vou fazer é criar uma nova e chamar 00 planta humanizada, ok? Agora ele criou aqui uma nova regra. Ele criou aqui uma nova regra de sobreposição gráfica, mas ainda não disse quais elementos ele vai mexer. Para isso, eu venho aqui ao Manage Rules e provavelmente no vosso ArchiCAD tem outros nomes aqui. Eu apaguei todos, deixei o meu projeto mais limpo só para facilitar na explicação. Eu vou criar aqui uma nova e vou dizer substituição, vou abreviar, paredes, ok? E como eu quero alterar as minhas paredes, eu vou dizer que o tipo do elemento que eu quero alterar é paredes, ou seja, walls, e eu quero alterar o tipo de trama. Aqui podemos ver que temos três opções. Temos em corte, temos em superfície e temos em desenho, mas eu vou alterar apenas em corte, porque
em planta, as nossas paredes estão num plano de cor. Venho aqui e altero aqui e aqui me diz trama de foreground e do background. Eu vou alterar essas duas, vou deixar a preto agora, só para nós vermos qual é a alteração que ela vai fazer na nossa planta. E dou aqui, na planta humanizada, vou adicionar aquela nova regra que eu criei, que é substituição de paredes. Já está aqui a preto e eu dou OK. Como observamos, todas as nossas paredes ficaram pretas, como está aqui na nossa planta humanizada, a cinza. Então, eu pus preto agora só para explicar como é que funciona a sobreposição gráfica. Mas vou voltar aqui e na substituição de paredes eu vou editar para um cinza. Vou colocar aqui, podemos usar este cinza e aqui um pouco mais claro. E vou dar um OK e digo OK. Se notarem, ficou cinza, mas ainda tem as minhas linhas. Por quê? Porque eu aqui não alterei o tipo de fill. Se eu alterar aqui para 25% ou 50%, qualquer que seja, vou pôr 25% e dar um OK. Vamos ver que ela alterou e ficou toda cinza. Já está igual aqui a nossa planta humanizada. Neste momento, sobre as paredes é tudo. Agora nós vamos mexer nos pavimentos.